lá. Sabe uma pergunta muito comum que eu escuto quase todos os dias? É, por que algumas pessoas não flutuam o humor e outras flutuam tanto? Sou Isabel Rios Pinheiro e as flutuações de humor, elas podem acontecer no mínimo possível se a gente formar um escudo protetor. E aí você vai dizer, como? Sendo um super-herói? Mais ou menos. Se munindo de algumas proteções. Uma das coisas que muda muito o humor hoje são as notícias que a gente tem muito rapidamente e em muito grande número de desgraças normalmente. São mortes, assassinatos, isso, aquilo outro, e ONGs com as questões da defesa dos animais e das maldades que são feitas, isso e aquilo. E aí tem muita flutuação de humor, porque o excesso de informação ruim, onde a pessoa fica prestando atenção e ligada naquilo, é um dos fatores. Então, se você quiser formar esse cinturão está na base das emoções positivas. E as emoções positivas, elas podem sim combater a tristeza que vem de a gente estar passando por uma situação, a raiva que a gente tem na hora que vê uma notícia ruim, aquela desesperança que dá por todos os dias passar por alguma situação complicada. Então, o cinturão ele pode ser criado através, primeiro, então, de diminuir ou focar nessas notícias ruins. Então, o mínimo possível filtre o tanto que escuta de notícias, esteja atualizado, mas não precisa escutar notícias principalmente que te impressionam, que te deixam triste, que te deixam irritado. Então procure diminuir isso. Dá pra gente filtrar mais e escutar e ver menos essas coisas. Uma outra questão muito importante para formar esse cinturão é ser mais agradecido à vida, é valorizar mais as coisas que tem. Um outro ponto bem importante para formar esse cinturão de proteção, justamente para essas questões de flutuação de humor, o quanto eu flutuo de humor, que pode ser tristeza, alegria, pode ser raiva, calma, pode ser estresse, mais tranquilidade, qualquer uma das flutuações que der e que estiver incomodando você, então aplique essas e também intensifique os momentos bons da sua vida. Pequenos momentos, pequenas ações que você faça e principalmente seja gentil. Quando a gente exercita a gentileza para com a gente e para com os outros, o nosso cérebro libera químicas e hormônios muito bons que contrabalançam e formam esse cinturão de proteção. Então, esse cinturão de proteção, ele pode ser construído através da gentileza, através de fixar em notícias melhores no dia, através de ouvir mais as pessoas do que falar, reclamar menos. Tem muita coisa, mas com certeza dá pra gente fazer esse cinturão. Tem várias alternativas. Então, por exemplo, dessas que eu falei aqui, se você pegar 2 e aplicar todos os dias, já está formando o seu cinturão de proteção contra essas flutuações de humor. E o que as flutuações de humor causam na sua vida? Além de causar doenças com o passar do tempo, causa problemas nas relações, porque as pessoas cansam de estar do lado de pessoas que flutuam o tempo inteiro. Amanhã mais dicas por aqui. Te aguardo!